desafios impostos à escola pela atual sociedade é imenso. O que se pede é que seja capaz de desenvolver nos estudantes a capacidade de participar e interagir de um mundo global, altamente competitivo, onde valoriza o ser-se flexível e criativo, capaz de desenvolver soluções inovadoras para os problemas do amanhã. Ou seja, é compreender que a aprendizagem não é um processo estático, mas algo que deve ocorrer durante toda a vida. Agora eu passo para a minha colega, Maria Eduarda. Clara, neste bloco vamos refletir sobre os grandes desafios que o despontar da sociedade, da informação, do conhecimento da aprendizagem colocam a educação nesse início de milênio. Analisamos refletindo sobre as implicações da sociedade em rede na educação, salientando a responsabilidade que a escola de hoje tem em resolver problemas de um mundo globalizado e altamente competitivo. Agora entraremos ao vivo com a professora Josi. Josi, após todos esses anos lecionando, o que acha que mudou e qual é o efeito que isso implica na dificuldade de ensinar jovens brasileiros atualmente? Bom, atualmente a gente tem um problema das aulas remotas, que a gente tem uma dificuldade gigante hoje, e eu acredito que vai ter um antes e um depois desse momento, em várias áreas de trabalho, né? Na educação não vai ser diferente. Aprender a interagir com essas aulas remotas, a gente está apanhando. Tem gente que não está conseguindo, e eu me sensibilizo com essas pessoas porque nós não fomos preparados para sermos professores virtuais, porque é um misto de educação com blogueirinho, não desmerecendo blogueirinho, mas você tem que ser mais divertido, um monte de coisa, e não é fácil, né? Eu sei que muitas pessoas estão ralando muito para poder ter uma aula mais agradável, para poder interagir, para poder chamar a atenção dessas crianças. Esses anos muda muita coisa, porque você tem um alunato mais disperso, talvez a falta da participação da família, que trabalha por vários fatores. Eu já vi muitos professores desistirem da ideia de serem professores. Tem alguns que dizem, olha, se eu tivesse oportunidade eu saía, porque às vezes fica meio cansativo. É desmotivante muitas vezes, porque você não ganha bem, né? Você tem os sonhos de ser professor, de querer mudar o mundo, e quando você chega lá é uma realidade totalmente diferente. É muito triste isso. E a cada dia você está competindo com o celular, com a televisão, a internet, computador, todos jogos, né? Então, a gente sempre está perdendo para a tecnologia do entretenimento, não para a educação. Isso é frustrante. A gente vê todos os dias pessoas ligadas o tempo inteiro e youtubers, não desmerecendo, mas essas pessoas não estudaram, não se prepararam e começam a criar teorias e vão se compartilhando, e as pessoas que estudam, que se preparam, ficam assim, amarradas muitas vezes, porque não conseguem dar o seu papel. Já passei por situações pesadas por causa disso, pode ter certeza. Em que você acha que isso afeta diretamente na relação com a tua educação? É isso que eu estou falando. Essa dificuldade que a gente está tendo hoje de chegar até o aluno, ou de fazer o aluno chegar até a educação, ela compromete porque desmotiva, né? Então você vê que está faltando professores no mercado, está faltando bons profissionais, e os que tem estão sendo disputados à tapa, porque pouca gente quer. E às vezes a pessoa que está fazendo educação, mas às vezes ela não tem não fez, vou fazer, se colar, colou, não tem essa motivação, essa identidade com a educação, sabe? E aí fica uma coisa que às vezes fica um pouco falha. Isso me incomoda, porque eu já vi algumas aberrações. E eu acho que a gente tem que ter esse propósito. Se eu entrei na educação, eu sabia que eu ia ganhar pouco, mas eu estou fazendo a minha parte, eu estou correndo atrás, eu tento me aperfeiçoar, eu tento ler muito, porque é uma coisa que eu adoro, né? É uma terapia para mim, é uma ocupação boa, que isso está se perdendo entre as pessoas, é uma pena, mas eu torço muito por isso. Viu? Estamos aqui com a professora Virna. E Virna, eu queria saber se a senhora acha que a educação dos outros países se elevam em relação ao nosso país. E por quê? Acho que se eleva, talvez porque eles já comecem falando deles mesmos. Porque a gente tem uma educação bem europeia, né? A gente tem um ponto de partida da Europa e da visão europeia. Os nossos livros são assim, a gente não fala de fato, não tem um capítulo inteiro falando sobre, por exemplo, os índios, os indígenas, né? De fato, que é a forma correta da gente se direcionar. A gente não tem. A gente ainda tem aquela forma caricata de se referir a um indígena, que é com a peninha aqui na frente e que faz né? Então, a gente não estuda, melhorou. Mas é preciso ainda dar esse espaço para a gente,
porque quando a gente conhece a si próprio, a gente tem uma grande possibilidade de conhecer melhor o outro. Né? Então, eles estudam a própria história. E a gente estuda a história deles. Né? Do ponto de vista deles, digamos assim. Né? Eu sempre ouço dos alunos, professora, por que a gente está estudando a Europa? Por que a gente estuda isso? Tem, sim, sua importância, vocês sabem que tem. Mas a gente precisa estudar isso aí e sempre voltar para cá. Estudar e voltar para cá. Para a gente poder dar, de fato, importância à nossa história e, a partir daí, a gente modificar esse cenário. Como a senhora acha que podemos reverter essa situação, tanto no espaço de tempo, tipo, como exemplo, a internet chegar para uns e não chegar para outros? Mesmo a situação dos países serem mais desenvolvidos que o nosso, também terem mais culturas. Não que o nosso não tenha, mas sim por estudarmos mais a cultura deles do que a nossa própria cultura. Como a senhora acha que poderíamos reverter a situação em ambas as partes, tipo, em colégio público, tanto como em colégio privado? A gente tem um monte de coisa aí para consertar, sabe? Se a gente for analisar no que se refere, por exemplo, à educação básica, vamos tratar da educação básica. Quais seriam as prioridades? Né? A gente, em termos de educação, parte porque o que você falou está muito ligado também à economia, mas em termos de educação, se a gente for parar para analisar o que pode melhorar, quais são as ações, diminuir a repetência, né? Especialmente nas séries iniciais, de forma para assegurar o acesso à escola, que no caso, o acesso à escola signifique realmente a universalização de uma escolarização mínima de 8 séries. Aí ampliar o acesso ao segundo grau. Melhorar a qualidade de ensino, né, de forma para fornecer à população uma formação adequada, tanto ao exercício da cidadania, como a inserção aí no mercado de trabalho. E para atingir, torna-se necessário uma série de medidas. Treinamento de professor, melhoria da situação salarial dos docentes. Não tem como, minha gente. O professor ganha muito mal. E aí isso reflete em um monte de coisa. Então, tem que treinar o professor, sim, mas tem que melhorar a situação salarial dele. Isso associa ao desempenho. Né? Tem que dar uma assistência ao estudante, especialmente através... Vamos lá. Escola pública, através da merenda escolar, eu tenho alunos da escola pública que vão para a escola somente para comer, né? E aí, oferecer também, melhorar a assistência no sentido do material didático para ele, e esse material, hoje em dia, voltado muito para a questão tecnológica. Como é que eu estou passando por uma pandemia em que as aulas são remotas, depende da internet, e o pai de família, o pai do meu aluno, ele não tem dinheiro nem para comer. E aí, ele pega R$10 e coloca de crédito, né? E aí não dá para assistir nenhuma aula. E aí? Aí dentro dessas plataformas a gente tem que criar outras possibilidades, né? Gravar aulas, disponibilizar essa aula, mas ele vai ter que utilizar a internet. Então, assim, ele vai ter que ter um celular. Eu ouço muito, mas todo mundo agora tem um celular. Eu ouvi essa semana, qualquer bichinho de unha tem o celular. Olha o termo que foi utilizado. Mas, assim, é diferente eu ter uma internet para mandar uma mensagem de WhatsApp e curtir algo lá no Instagram. É diferente de eu acessar uma plataforma. Essa internet ela tem que ser estável. Eu, para dar aula da minha casa, eu tive que mudar a minha internet, porque não tinha condições. Quando eu começava a dar aula, caía. Começava a dar aula, caía de novo. Então, veja que está muito voltado para a questão econômica. Né? Queria agradecer pela vossa participação no nosso trabalho, pela sua boa vontade de aceitar debater sobre esse assunto tão necessário na sociedade. Obrigada pela vossa companhia. Sabemos que essa realidade, tal como muitas outras, pode ser analisada sobre várias facetas ou pontos de vista.
Ou seja, apesar de termos agora espaços riquíssimos propiciadores de interação e partilha de conhecimento, vai depender da forma e dos objetivos, como são utilizados o fato de vir a ser espaço de aprendizagem, ou em contrapartida, meros espaços de encontros casuais que não possibilitam a criação de uma comunidade de aprendentes. Nesse contexto, faz sentido questionarmos qual será o papel da escola enquanto instituição de ensino consagrada ao longo de todo o tempo como local onde se formam cidadãos críticos e conscientes de seu papel na sociedade. Essa é uma temática que vem ocupando a atenção de muitos investigadores e que não isenta de polêmica. Pela nossa parte, acreditamos que a escola vai continuar a ser um local propiciador ao desenvolvimento do ser humano na sua plenitude. Na sua sala de aula, cada um dos professores e educadores tem muito a fazer. Importa começar hoje mesmo a mudar as práticas, a pensar em formas alternativas e contribuir para a formação de cidadãos responsáveis e ativos na sociedade da informação, do conhecimento e da aprendizagem. Todos temos de ajudar a escola a preparar o futuro e a responsabilidade é de cada um. Porque, tal como dizia Dale há quase um século, se ensinarmos hoje como ensinamos ontem, roubamos nossos filhos de amanhã. Eu fico por aqui. Tenha um ótimo final de semana.